Olá, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que nos acompanha no canal, através do nosso canal Conexão, Missão Ajudar. Mais uma vez estamos aqui para a gente continuar nossa série de vídeos sobre o assunto a igreja desde a sua fundação até o final da era apostólica, tá? E nós já tivemos um primeiro vídeo sobre esse assunto, falamos sobre os objetivos então dos nossos vídeos, né? Sobre esse tema. E hoje nós queremos então continuar, né? A gente quer continuar com você aí do outro lado que nos assiste, nos acompanha, para a gente continuar falando desse assunto. Sempre lembrando que o nosso objetivo aqui não é somente falar de história, apesar que a parte histórica ela está inserida, né, nesses vídeos. Porém, não é apenas falar de história, né, mas é lhe trazer ânimo, fé, esperança, para você prosseguir na tua jornada até o grande dia do encontro com Jesus Cristo, tá bom? Desde já eu lhe peço que você curta, que você se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, deixa eu lhe dizer, é muito importante você se inscrever no nosso canal, porque ao se inscrever você nos ajuda cada vez mais a chegar mais longe, então, com essa mensagem, com a mensagem do Evangelho. Tá? Então é muito importante que você se inscreva, curta, comente, né? Compartilhe, né? Acione aí o sininho aí, porque você ao acionar o sininho, toda vez que que a gente postar um novo vídeo, você vai poder então nos assistir. Então por isso que a gente sempre faz essa propaganda, sempre lembra aí. E você que gosta da gente, curta logo no início, porque às vezes você esquece depois de curtir, né? Aí curta logo aí no início, né, o nosso canal, e depois se você não gostou de alguma coisa, você então entra lá nos comentários e comenta, então faça a sua crítica, né? Positiva, né? Construtiva, mas pode fazer a sua crítica, né? Então comentar também é muito importante, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado então pelo seu acompanhamento. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu rogo a Ti que a Tua bênção esteja com os nossos amigos, nossos amigos que nos acompanham, nossos irmãos que nos acompanham através do canal Conexão Missão Ajudar. Ajude-me a trazer uma boa palavra para eles e ajude-os a entender bem e a aplicar a vida deles. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bem, no nosso segundo vídeo de hoje, eu quero então me deter no texto que nós lemos, para a gente trazer um entendimento. Então, ali está a igreja, lembrando, a gente diz assim que a igreja foi, às vezes as pessoas dizem, a igreja foi fundada, foi inaugurada na casa lá em Atos Apóstolos capítulo 2. Não, a igreja, ela nasceu no período do ministério terreno de Jesus. Ela nasceu nesse período, do ministério terreno de Jesus. Tá bom? Lembrando lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, Jesus já tinha subido de volta ao céu, já tinha 10 dias quando o Espírito Santo veio para morar na igreja. Tá? A igreja, ela foi fundada por Jesus, tá? Lógico, o ápice da fundação da igreja está na sua morte lá no Calvário e na ressurreição. Ali está o ápice, porque ali ele reconciliou o homem com Deus, ali ele estabeleceu a nova aliança. E a nova aliança, através da sua morte e ressurreição, através do seu sangue derramado por nós. Então, no Calvário está o ápice da fundação da igreja. Mas durante o ministério de Jesus, Jesus estava exatamente trabalhando, então, para fundar essa igreja, já fundando essa igreja, estabelecendo, né, essa igreja, né, foi ali durante o seu ministério, 3 anos e pouco do seu ministério, que Jesus estava estabelecendo a sua igreja. Não é só lá no Calvário, lá no Calvário é o clímax disso. Lá no dia do Pentecoste é o período então que a igreja recebe o Espírito Santo e começa então a propagação do evangelho, tá bom? Mas a igreja, ela já começa desde o início do ministério de Jesus, tá bom? O ápice é o Calvário, como eu falei, tá? E então aqui nesse texto que nós lemos, né?
E aí vou relembrar o texto, né? Você vai ter o texto aí no seu, não vou ler novamente, mas você tem o texto aí na sua tela aí, o texto que nós lemos no primeiro vídeo, que é o texto de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 ao 18, tá? Então, vamos analisar esse texto, tá? Vamos, digamos, dar uma interpretação a esse texto, para a gente, então, entender melhor, digamos assim, sobre essa questão da fundação da igreja, né, do estabelecimento da igreja, tá? Então, vamos lá. Tá? Nesse texto, Jesus estava na cidade de Cesareia de Filipe. Lembrando, você tem duas Cesareias, tem uma Cesareia marítima, mas você tem uma outra Cesareia, a Cesareia marítima, onde tem um porto, mas você tem a Cesareia de Filipe, né? Filipe era um dos filhos de Herodes, né? O grande, que então herdou, né, do pai, então parte do governo ali da região, tá? E Filipe, então, para homenagear César, né, entendeu? Ele botou o nome daquela cidade, que antes tinha um outro nome, ele botou o nome da cidade de Cesareia de Filipe, ou seja, uma homenagem a César, né? Cidade de César, tá? E de Filipe, porque foi Filipe, tá? E então Jesus estava ali com os discípulos, e nós, lembrando, nosso vídeo ele não tem, digamos assim, objetivos geográficos, né? Então a gente não adianta a gente falar que onde era essa Cesareia e tal, entendeu? Aquela coisa toda, né? Fica na região hoje próxima às colinas de Golã, na época próxima ao chamado Monte Hermon, essa coisa toda, tá? Porém, isso não é o objetivo. Então, Jesus estava ali reunido com os discípulos nas suas andanças, de um lado para outro, levando o evangelho do reino, e aí Jesus se reúne com eles, e então Jesus faz a primeira pergunta a eles, né? Quem diz o povo ser filho do homem? Quem diz? Aí nós temos então a resposta dos discípulos. Bem, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Bem, o que estava acontecendo na época? Por que primeiro vem João Batista e não da parte histórica dos primeiros, como Elias, depois Jeremias, né, um dos profetas, e por último João Batista? Por que não começou, digamos assim, do início então para aquele momento? Porque estava havendo um problema ali que Herodes, no caso não o Filipe, porém o Arquelau, que havia tomado a esposa do seu irmão Filipe, né? Herodes tinha, quando Jesus começou o ministério dele, porque João Batista foi decapitado, né, no primeiro ano do ministério de Jesus, tá? Aí lembrando então que Herodes, o Arquelau, tomou a esposa do seu irmão Filipe, Herodias, e então o que acontece? João Batista confrontou Herodes pelo pecado que ele tinha cometido, que ele tinha tomado a esposa do seu irmão. E aí, né, Herodes mandou, para agradar Herodias, Herodes, no caso aí o Arquelau, mandou prender, né, entendeu, João Batista. Porém, João Batista estava lá guardado, né, encerrado na prisão, mas estava lá, entendeu? E o que acontece? Herodes tinha um respeito por João Batista, porque Herodes, no caso aí o Arquelau, ele entendia que João Batista era um profeta, e ele também temia o povo, que o povo respeitava muito João Batista. E aí, mas naquela noite, naquela festa do aniversário dele, a filha de Filipe, a sobrinha dele, que agora era enteada dele, tá? Ela dançou muito bem, vocês conhecem a história, e aí ele mandou pedir, entendeu? Que ela pedisse até metade do reino dele, tudo que ela pedisse ele daria. E aí então ela vai à mãe dela, e a mãe dela disse que para ela pedir a cabeça de João Batista, então, no prato, naquela festa, né? E Herodes, muito pesaroso, ele mandou decapitar João Batista. Mandou, né? Era a palavra de rei. Os convidados tinham
ouvido a palavra dele, a afirmação dele, tá? Ele não podia voltar atrás. E aí o que acontece? Ele ficou muito preocupado, muito pesaroso com aquela situação. E quando Jesus começou o ministério dele, começou a realizar milagres, a ensinar, ele disse, opa, isso é João Batista que ressuscitou, né? Da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo poder e tal. Isso é João Batista que ressuscitou. E certamente os fofoqueiros do palácio, vamos dizer assim, né, de Herodes, ouviram. Ele deve ter conversado com seus conselheiros. Quem é esse que está por aí? Ele conversou certamente e eles espalharam. Ó, Herodes está dizendo, está achando que é João Batista que ressuscitou. E aí o que aconteceu? Se espalhou entre o povo de que Jesus possivelmente fosse João Batista. Por isso que começa com João Batista. Uns dizem que Jesus é João Batista, ou seja, que ele é João Batista. Outros que é Elias, aí vai lá para o passado, por causa da afirmação que antes da vinda do Messias viria, então, o Elias, né? Não o profeta Elias especificamente, mas Elias haveria de ver, que a gente sabe que é que veio no mesmo espírito, então, de Elias, né? Que é uma própria, na nossa interpretação, uma própria referência a João Batista, no mesmo espírito, usado da mesma forma, entendeu? Com poder, também confrontando, então, o pecado, então, do rei, assim como Elias confrontou então o pecado de Acabe, tá? E aí outros ainda diz que era Jeremias e outros é algum dos profetas. Ou seja, as pessoas não sabiam quem era Jesus. Elas não sabiam. Aliás, como hoje, a sociedade não sabe quem é Jesus. Durante a história, se imaginou muito de Jesus. Um filósofo, foi um grande líder, um grande estadista, Para os kardecistas, por exemplo, Jesus foi um espírito altamente evoluído e que depois da sua passagem por essa terra ele não precisou mais reencarnar. Isso é o que os kardecistas imaginam, tá? Então, entendeu? Alguém digamos assim, muito poderoso, um profeta muito poderoso, né, da história. Aliás, para os islâmicos, Jesus é o quinto maior profeta da história da humanidade. Né? Os islâmicos dizem, né, o primeiro profeta foi Adão, o segundo profeta foi Noé, o terceiro profeta foi Abraão, o quarto profeta foi Moisés, o quinto profeta foi Jesus, mas o sexto e o maior de todos é Muhammad. É a Muhammad que nós devemos seguir, dizem os islâmicos, né? Já dizem os islâmicos, tá? Então, até os islâmicos creem em Jesus como um profeta da história, tá? Então, alguns imaginam isso. Então, isso mostra que a humanidade sem Deus, sem a revelação divina, não sabe na realidade quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus. Como nós, como igreja, sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Para nós entendemos quem é Ele. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É aquele que estabeleceu a igreja, é aquele que veio, que deu a vida em resgate da vida da humanidade e através do seu sangue resgatou e reconciliou com Deus povos de toda tribo, nação, de língua, que estão então na face da terra. Então esse é o Senhor Jesus para nós. É aquele que voltará, é aquele que nos levará para estarmos com ele para sempre, é aquele que reinará, estabelecerá o seu reino aqui na terra, é aquele que reinará então junto com o Pai eternamente no reino eterno de Deus, tá? Esse é Jesus para nós. Porém, a humanidade sem Deus, ela não sabe por quê? Porque esse Jesus, queridos, essa revelação desse Jesus, essa revelação é divina, não é humana, é a revelação divina. Tá bom? Então, o homem natural, como diz o apóstolo Paulo, ele não conhece as coisas celestiais, porque as coisas celestiais se discernem espiritualmente. Então, a humanidade daquela época já não sabia quem era Jesus na realidade. Porém, Jesus continuou, né, a fazer perguntas. Agora, Jesus muda a pergunta e pergunta aos discípulos: e vocês? Versículo de número 15. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês, meus seguidores. Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Tá?
E essa é a pergunta que eu faço para você. Você que de repente chegou a esse vídeo, tá? E você está em dúvida sobre quem é Jesus, tá? Então, eu me lembro, agora me veio na lembrança, tá? Minha mãe, tá? Quando ela entregou a sua vida a Jesus. Isso foi no ano de 1956. E para quem conheceu minha mãe, tá? Eu digo sempre que se eu sou o que sou hoje em Cristo Jesus, primeiro eu devo a Ele, por tudo que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário, porque Ele me alcançou através da sua palavra, tá bom? Então eu devo tudo a Ele, tá? Nesse sentido, tá? Porque ninguém poderia fazer o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, o que Ele fez pela humanidade, ninguém poderia fazer. Porém, eu devo, em segundo lugar, a minha mãe, que foi quem me conduziu, quem me ensinou os passos de caminhar com Jesus Cristo, acerca de caminhar com Jesus Cristo. Então, a questão do meu caráter, entendeu? Tem a ver exatamente com o ensino que eu recebi de minha mãe. E quando ela se converteu, é uma longa história, não vou contar a história, mas é uma longa história, até porque esse não é o objetivo do canal, mas no ano de 1956, quando ela se converteu, ela estava em uma dúvida gritante, porque o evangelho havia chegado no interior da região lá que a gente morava. No caso, eu não era nem nascido, nasci 6 anos após ela se encontrar com Jesus Cristo, tá? Então minha mãe ela estava em um conflito enorme, porque ela tinha a religião dela, ela tinha os santos dela, muitos santos, né? Toda noite ela desfazia a oração dela e orava para todos os santos e para isso, para aquilo. E o evangelho de Jesus Cristo, sob o ponto de vista da fé reformada, que somos nós, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, tá bom? Ensina então que há apenas um meio do homem chegar-se a Deus, que é através de Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Então, através de Jesus Cristo, tá? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é aquele que nele crê, em Jesus crê. Tá? Atos 4:12, o apóstolo Pedro, né? Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, através de Jesus Cristo. Tá? Então ela estava lendo essas passagens e ouvindo então a pregação do evangelho, tá? Porque o evangelho tinha chegado e estava na casa então de um tio meu, né, irmão do meu pai, e eles estavam morando na casa dele, né? E então ela entrou em conflito. E uma noite, ela, nesse conflito todo, ela não sabia o que fazer, né, como seguir. Aí ela, no final da noite, depois de uma reunião, de um culto, que ela ouviu a palavra de Deus, e ela ouviu sobre a salvação através de Jesus Cristo, tá? Aí ela foi e fez uma oração. Depois daquele dia, ela fez uma oração e disse, entendeu? Orou a Deus e aí disse, entendeu? Bem, se o caminho que eu estou, se é o caminho certo, que é o caminho, então, de todos os santos, de vários santos e tal, aquela coisa toda, então, tu me mostra. Se não é, porém, se é através do caminho, então, que a igreja evangélica prega, que é apenas através de Jesus Cristo, não há outro, somente Jesus Cristo, então, me dá pelo menos um sonho, né? Me dá um sonho para me entender, E aí, naquele dia, naquela noite, ela disse que sonhou, então, muito claro, de maneira muito clara. Então, ela em pé, com um púlpitozinho na frente, ela inclusive em cima de uma cadeira, né, que é aquele púlpito na frente, e ela com a Bíblia na mão, pregando então para muitas pessoas sobre a salvação através de Jesus Cristo, sobre o evangelho de Jesus Cristo, apenas Ele como Senhor e Salvador. Aí ela já acordou com a certeza então de qual era o caminho que ela deveria seguir. E aí eu lhe convido a
digamos, a fazer o mesmo questionamento, a mesma pergunta. Tá? Qual o caminho? Quem é Jesus? E qual o caminho que eu devo seguir? E aí eu não estou falando de igreja, de placa denominacional. Eu estou falando de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. É dele que eu estou falando. Tá? Então, se você tem dúvida acerca disso, como essa população da época, quem é Jesus, é esse, é aquele outro e tal, entendeu? Não, se você tem dúvida, se você está em dúvida, qual é, digamos assim, o caminho a seguir, né? Pergunte a Deus, faça uma oração sincera. Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração, Deus não ouve mais a minha oração do que a sua, não. Faça uma oração sincera, uma conversa sincera com Deus e pergunte a Ele. Na realidade, qual o caminho que eu devo seguir? Quem é Jesus? Eu devo seguir realmente o caminho unicamente através de Jesus Cristo? E como eu te falei, não estou falando da placa da denominação, estou falando do caminho, que é Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas não sabiam, e de repente você também não sabe. Nós sabemos, nós como igreja de Jesus Cristo, que cremos apenas nele como único Senhor e Salvador, nós sabemos quem é Jesus Cristo para nós. Então eu te convido hoje, com base nesse testemunho da vida da minha mãe, eu te convido hoje a fazer essa oração sincera, ter essa conversa, esse bate-papo sincero com Deus. E eu tenho certeza absoluta, se você fizer isso com sinceridade, ele vai se chegar a você e vai de alguma forma revelar-se a você, falar com você, e você vai entender então o caminho a seguir. Bem, nós vamos continuar no próximo vídeo nesse texto, interpretando então, digamos, essa passagem aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, quando Jesus então fala sobre o estabelecimento e o nascedouro da sua igreja. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Be with me, Jesus. I ask you to stay. Comfort my worries through the